Fala pessoal, aqui é o Flávio da Academia FP&A, tudo bem com vocês? Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. Então vamos hoje para dicas de programação em VBA no Excel. Direto ao que interessa, o conteúdo que todos os FP&As precisam saber. O que é VBA ou VBA? VBA significa Visual Basic for Applications e é uma linguagem de programação embarcada no Office da Microsoft. Tá? O que é programar o Excel? É simplesmente automatizar tarefas manuais e repetitivas, empregando para isso a linguagem de programação VBA e lógica de programação. Né? A lógica de programação é o passo a passo. Por que devo programar o Excel? Quando você aprende a programar o Excel com VBA, o profissional de FP&A aumenta drasticamente sua produtividade e capacidade de análise, pois diversas atividades manuais repetitivas podem ser automatizadas. Com isso, a pessoa tem mais tempo para agregar valor. Como aprendo a programar o Excel o mais rápido possível? Então, usando o gravador de macros é uma ótima ferramenta, porque com isso a gente não precisa memorizar todos os comandos. Se a gente precisa lembrar algum comando, a gente pode ir no Help, na ajuda, ou então a gente grava aquele comando e aí a gente vê como é que ele é. Também com catálogo de comandos, então para ir montando as macros diretamente no editor do VBA. E claro, tem muitas macros prontas em livros, na internet, e com isso a gente pode ir pegando essas macros prontas e editando conforme a necessidade. Quais os tipos de programação no Excel? Bom, tem as macros propriamente ditas, que seriam os programas normais, que dependem de um comando do usuário para sua inicialização. Existem o que a gente chama de eventos, que são macros que são iniciadas automaticamente por algum gatilho, como alterações em uma planilha, ou até mesmo quando o Excel se abre, quando o Excel é aberto pelo usuário. E também funções, sabe aquelas funções que vocês usam no Excel? PROC-V e todas aquelas outras funções, você pode programar também as suas funções particulares. O que posso programar em Excel? Bom, gente, é possível programar desde tarefas muito simples até tarefas muito complexas. Então, alguns exemplos. Macro para importar e formatar arquivos TXT e depois atualizar um relatório. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa onde o ERP gerava centenas de TXTs, tá? Esses TXTs eram variações lá de uma determinada estrutura de produto, e então eu desenvolvi uma macro que consolidava isso tudo e já atualizava o relatório, e assim eu sabia o que estava acontecendo ao longo aí dos fechamentos mensais. Macro para mapear arquivos na rede, fazer backup. Gente, até isso dá para fazer com VBA, entende? Então, eu tinha lá uma necessidade, então eu criei uma macro que mapeava os arquivos na rede. E aí eu fiz uma outra macro que fazia um backup também. Macro para identificar arquivos em diretórios e copiar alguns. Eu fiz uma macro uma vez que foi sensacional, gente. Eu tinha um HD, esse HD estava repleto de arquivos. E o pessoal então chegava para mim e dizia: eu quero os arquivos do produto X, eu quero os arquivos do produto Y. E cada um desses produtos tinha centenas de arquivos. Então imagina eu ir lá dentro do HD e ficar procurando onde estavam esses arquivos e copiando numa pasta específica para entregar então para essas pessoas que tinham me solicitado esses materiais. Então eu desenvolvi macro para isso. Que mais? Macro para importar TXT, atualizar relatório, gerar gráficos e enviar por e-mail. Eu também passei por uma situação onde eu tinha que gerar gráficos, boletins de desempenho e enviar por e-mail para esses clientes ou então para esses fornecedores. Era trabalho assim para ficar uma semana inteira fazendo um trabalho operacional, um trabalho manual. O que eu fiz? Automatizei isso. Óbvio que se leva algum tempo, etc. Tem que se testar, etc. Automatizei isso e com isso aumentei drasticamente a minha produtividade. Um trabalho que era para levar aí uma semana era feito em alguns minutos. E muitas outras possibilidades. Vou mostrar agora aqui para vocês como é uma dessas macros no Excel.
Vou mostrar para vocês agora um exemplo verdadeiro de macro que eu já desenvolvi faz algum tempo, tá? Então isso aqui é um arquivo de Excel onde a macro está embarcada, nós já vamos vê-la, tá ok? Então, numa das planilhas, né, do Excel, eu geralmente uso como entrada de dados, tá? Isso é uma dica que eu costumo dar, facilita muito o trabalho. Então, faz aqui uma entrada de dados, onde o usuário coloca os dados, né, para então gerar o resultado. Essa macro, ela lia uma fonte de dados e extraía dessa fonte de dados algumas das informações, né, conforme a entrada de dados aqui nesse template, e jogava essas informações num template de saída, que é esse aqui. Veja que esse template de saída também por si só tem macros. Essa é outra dica que eu dou que facilita muito o trabalho. Não é necessário programar tudo do zero. Isso, use templates, use modelos em Excel. Isso facilita muito o trabalho. Certo, gente? E aí, tá aqui como é o código para vocês verem. Então tem aqui a descrição, né, de variáveis, né, a declaração de variáveis. Tem aqui a macro principal, o subprincipal, que vai chamar outras rotinas. Eu gosto de estruturar as macros assim porque isso facilita a depuração. E todas essas macros estão aqui para baixo, tá? Dentro do mesmo módulo, mas poderiam estar em módulos diferentes, o que facilita ainda mais a depuração. Ok, gente? Gostaram? Querem aprender mais sobre VBA? Nos sigam nas nossas redes sociais, dá o like e abraço a todos.